Fala galera, meu nome é Leonardo Silva de Lacerda e hoje eu venho apresentar a resolução da prova C de transferência de calor, cujo assunto é radiação. Então tá, na nossa primeira questão nós temos a superfície negra com a área A1 igual a 10 cm², a área A2 é igual à área 1, 10 cm² também, e essa área A1 emite uma radiação de 1000 watts por metro quadrado de sistema radiano na direção normal, onde estão representados aqui pelo N. E a partir disso nós temos aí essa distância aqui, e a partir desses dados que nós temos, vamos simplesmente encontrar o ângulo sólido que está subentendido aqui por A2 e a taxa na qual a A2 é irradiada por A1. Então tá, nosso primeiro passo, coloquei todos os dados aqui na questão, e agora utilizando o ângulo sólido, colocando na fórmula do ângulo sólido aqui, nós temos, no caso, como a irradiação se dá através da direção normal, então vamos colocar como se fosse uma projeção no eixo horizontal, que no caso seria isso, e referente ao ângulo seria o cosseno do ângulo. E a partir disso, temos que seria a área A2 vezes cosseno de θ2 dividido pelo raio ao quadrado, cujo raio seria esse 0,5 aqui. E a partir disso, só coloquei os dados aqui na questão e pronto, encontrei o valor do ângulo sólido aí. E agora, na nossa letra B dessa questão mesmo, nós vamos calcular a taxa de radiação. E agora, calculando a taxa de radiação, nós temos esta fórmula aqui, simplesmente coloquei os dados, porque nós temos todos aqui. E a partir disso encontramos a taxa de radiação ali, que A1 faz em A2. No número 2 aqui nós temos, na letra A, que encontrar o comprimento de onda máxima, aí, que esse filamento tungstênio a 1400 kelvins vai emitir. Na letra B vamos encontrar a potência emissiva aí, desse comprimento que encontramos a A. Na letra C vamos encontrar a potência emissiva a 5 micrômetros. Então tá, na letra A vamos utilizar a lei de Wien, que esse termo aqui não temos, mas temos esses dois, que isso aqui que é a constante, isso aqui que é a temperatura que foi nos dada. E a partir disso encontramos o comprimento de onda máxima aí para esse filamento de tungstênio. Na letra B nós vamos utilizar a fórmula da potência emissiva, que é isso aqui, sendo C1 e C2 constantes, e esse lambda aqui, vamos utilizar o lambda máximo, só substituindo os valores aqui, pronto, encontramos a potência emissiva aí. Agora na letra C, nós temos esse comprimento de onda, porém nós não sabemos a temperatura dele, de emissão dele. Então, nós simplesmente jogamos aquela fórmula lá do começo, encontramos a temperatura, mesmo esquema, C1 e C2 são constantes, vamos utilizar a temperatura referente a isso, e pronto, encontramos a potência emissiva. Na nossa questão 3 aqui, nós temos que calcular a emissividade total aqui, pela temperatura de 27 graus Celsius e 527 graus Celsius, depois falar por que os valores aí são diferentes. Então tá, segundo os dados que nós temos aqui, a função da emissividade aí vai variar como? Quando o lambda for menor que 0,3 vai ser isso, quando for maior vai ser igual a 0,8. Então essa função. Aí o primeiro passo que nós fizemos foi fazer essa multiplicação, porque nós vamos utilizar a emissão de uma banda, que no caso a definição dela, que no caso vai ser dados tabelados, aí vai facilitar no nosso compreendimento aí. Então tá, primeiro passo jogamos na fórmula aí de emissão, de emissividade, e pronto. Temos isso aqui, só que como há essa variação, então vamos fazer integrais iteradas, que no caso dividir 0 até 3 e de 3 até infinito, no caso são os intervalos. Colocando os valores ali, com as multiplicações, só substituindo aqui os dados que nós temos, chegamos a isso. E agora, utilizando a definição de uma banda, chegamos que a emissividade é igual a 0,4 vezes, quando no caso o intervalo vai de 0 até 3, mais 0,8, quando o intervalo vai de 3 até infinito ali. Então tá, como nós temos aqui que de 0 até infinito é igual a 1, porque a mesma coisa, calculamos a integral de 0 até infinito da emissividade aqui, dividido pela integral de 0 até infinito da emissividade, seria igual a 1. Então, como nós temos isso, então simplesmente podemos utilizar essa informação aqui, que nós conseguimos obter, para encontrar esses dois valores aqui. E a partir disso, nós jogamos nessa seguinte expressão aqui, de 0 até infinito, que é a mesma coisa que de 0 até 3 e de 3 até infinito, visto que ela é iterada. E a partir disso, nós temos que, de 0 até 3, jogamos na tabela ali o valor da temperatura de 27 graus Celsius. Chegamos que é igual a esse valor aqui, e consequentemente, através dessa expressão, chegamos nisso aqui. E agora, só substituindo nessa expressão aqui de emissividade que nós temos para 300 graus Celsius, 300 kelvins, que seria 27 graus Celsius, chegamos nesse seguinte valor de emissividade. E agora, para 527 graus Celsius, é o mesmo procedimento. Separamos ali, no caso, em integrais iterados ali naquela expressão, jogamos na tabela do Incropera, vimos, e a partir disso só substituindo os valores aqui e pronto, encontramos o valor da emissividade aí. E aí que nós podemos ver que essa diferença aí é justamente que o percentual emissivo aí de 27 graus Celsius é menor do que o percentual emissivo de 527 graus Celsius. Na nossa questão 4 nós temos uma superfície opaca e a partir disso nós temos que fazer um gráfico de distribuição aí, de refletividade com comprimento de onda.
Depois, nós vamos descobrir a absortividade aí total da superfície, o tanto de radiação que a superfície absorve. E depois disso, nós vamos simplesmente calcular o fluxo de calor para depois justificarmos aí como que a temperatura iria variar com a exposição e radiação. Então tá, primeiro passo. Como nós temos que a superfície é opaca, então a transmissibilidade é igual a zero, justamente por isso nós temos que essa expressão aqui, essa função para refletividade. Então tá, jogamos essa expressão aí, dando os valores aí de comprimento de onda que nós tínhamos ali, com os gráficos dados na questão, e a partir disso aí geramos essa distribuição aí. Agora na letra B, para descobrirmos a absortividade aí, nós temos que calcular a área do gráfico, basicamente isso, que no caso seria essas partes iteradas aí, seria a absortividade vezes a área do gráfico, dividido pela área do gráfico, que seria basicamente isso. Porém, a área do gráfico utilizado seria isso, então é basicamente calcular a integral de cada intervalo, que nós dividimos aí. No intervalo de 0 a 2, no intervalo de 2 a 6, no intervalo de 6 a 8, e assim vai. E agora substituindo os valores aí dessas integrais que nós temos, pois são tudo áreas, né? E através desses valores aqui simplificamos para isso. E aí pronto, encontramos o valor da absortividade igual a 0,76. E agora para a letra C, nós temos que a absortividade igual a 0,76 nós temos, a emissividade aí é 0,8 que a questão nos deu e 500 Kelvin. E agora calculamos o fluxo de calor, que no caso seria o calor absorvido, que no caso seria da absortividade e do calor emitido aí pelo corpo negro. Corpo negro. E simplesmente jogando os dados que nós temos aqui, encontramos que o fluxo de calor é igual a esse valor aqui. E, portanto, como o fluxo é positivo, então podemos concluir que a temperatura irá aumentar conforme aumenta o tempo.